Gostaria de convidá-los de maneira especial para nós abrirmos a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, no nosso tema central da palavra, que é o verso de número 16. E eu os convido para que nós, os irmãos podem ficar até assentados se quiserem, aqueles que não, por favor, se sentirem bem, pode se levantar e nós vamos ler em uníssimo o verso de número 16. João, capítulo 3, verso 16. Que nos diz assim: porque Deus, em uníssimo, irmãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus e Pai, louvamos o Teu nome por essa manhã tão bonita e por cada irmão que está na Tua casa. Que o Senhor nos contemple, Pai, com a Tua graça, e que somente a Tua graça baste para que cada um de nós, movidos e demovidos por nosso entendimento e por Tua vontade, possamos encontrar qual a Tua perfeita e boa vontade para nós. Nos dê essa compreensão, é o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar? Meus irmãos, eu acredito que esse texto é um texto ícone, tanto que nós, batistas, e eu confesso que não é só nós, as outras denominações, eu até entendo que também entendam esse texto como o texto-chave da Bíblia. É o texto que aponta com bastante clareza toda a intensidade de tudo que podemos entender como coisas espirituais. Mas eu preciso, nessa manhã, ter um pouco de tempo com os irmãos e peço que o Espírito Santo nos leve a esse entendimento, porque esse texto ele vem posterior a um diálogo muito interessante com um judeu doutor da lei. E eu, quando estava meditando e refletindo sobre esse texto, eu fiquei imaginando como se assemelha aos nossos dias, aos dias de hoje, esse diálogo que Cristo teve com Nicodemos. E esse Nicodemos era doutor da lei. O texto começa já no versículo de número 1 do capítulo 3, quando ele aponta já quem era Nicodemos. E ele enfatiza, ele era um judeu. Judeu fariseu. Fariseu era uma turma, uma elite da igreja que tinha por consequência, embora todos nós, e eu pessoalmente, a vida inteira fui levado a entender que esse fariseu era mais um sinônimo de hipocrisia e falsidade. Tanto que o próprio Cristo, ao descer e encarnar, ele, quando chama, e ele queria criticar algum crente ou um cristão da época, né, ele chamava de escriba e fariseu. Quer dizer, então havia uma situação muito sui generis nessa questão do farisaísmo. Mas não era assim. O fariseu, no entanto, ele era alguém dentro da cultura das Escrituras que tinha por excelência o guardar a lei. O ser alguém exímio na função da liturgia ou de todas as questões que envolvessem a fé e o credo. Então, um fariseu era alguém que tinha intimidade com as Escrituras. Era alguém que guardava a lei. Era alguém que tinha uma responsabilidade em si de ser alguém próximo às Escrituras. Era filho de Abraão, por descendência, era alguém muito intenso dentro da sua maneira de estar diante de Deus. E ele, então, se aproxima de Jesus, e ele vai isso numa hora em que ele tinha toda a atenção de Jesus, e ele, ao chegar a Jesus, ele faz uma
uma constatação muito clara. E eu também me assemelhei aos dias de hoje, nesse ponto, quando ele fala lá no capítulo 3, no verso 3, ele diz, e respondeu, aliás, no 2, este à noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Meus irmãos, eu fico imaginando alguém procurar Jesus à noite, e já vai à noite para que não seja criticado, nem, ou tenha uma atenção completa daquela pessoa, e cada um de nós pode também se colocar nessa situação. E ele então vai à noite e ele constata, e ele diz uma frase muito oportuna para os dias de hoje. Nós sabemos que Jesus é o mestre vindo da parte de Deus. A teologia, Joe Bruce e também o Russell Shedd, eles nos seus comentários, eles apontam que provavelmente ele falou isso porque por questões, por visões, por oração ou por própria interpretação ou testemunho, ele entendia que todos os tópicos e tudo aquilo que ele observava na lei e tudo que envolvia a fé apontavam que aquele era realmente vindo de Deus. Quer dizer, então, além de conhecer a lei, além de ser um estudioso da lei, e além de guardar a lei, ele evidenciou uma intimidade com a lei. E refutou a Jesus a completa ciência de que ele tinha essa consciência. Eu sei, porque ninguém pode fazer o que tu faz se não vir da parte de Deus. É interessante. Russell Shedd, ele comenta uma coisa engraçada. E eu achei muito oportuno, porque ele, num dos seus comentários, ele diz assim, o homem, ele sempre quer subir e chegar a Deus. Mas as coisas que Deus estabeleceu para o homem, elas são completamente inversas. O homem, por mais que seja, por mais que faça, por mais que tenha conhecimento, por mais que estude e que guarde a lei, ele não consegue chegar a Deus se Deus mesmo não descer e não chegar a ele. Então, quando o Nicodemos ele reconhece que Jesus vem da parte de Deus, ele reconheceu que Deus abriu no seu escopo de servos e enviou alguém. E ele então tinha essa compreensão clara. E eu então fiquei imaginando como seria hoje essa questão, onde nós muitas vezes compreendemos que atos, atitudes, posturas e ensinamentos realmente são vindos da parte de Deus, mas parece que nós ainda queremos alguma coisa a mais, alguma coisa extra. E então nós talvez, segundo o Shedd, sejamos mais ou menos a geração de hoje, como o próprio Nicodemos, e somos crentes materialistas. Então, nós queremos, dentro daquilo que percebemos, que entendemos, como homens conhecedores da lei ou das Escrituras, e com a consciência de que as Escrituras, ela é inspirada por Deus, mas nós, rapidamente, queremos materializar as coisas e queremos que tudo seja conforme a nossa compreensão, conforme a nossa limitação, conforme o nosso raciocínio, conforme o nosso entendimento. É importante dizer aos irmãos que o texto, ora apresentado, ele traz uma conotação em primeira mão de 3 situações que o homem não tem condições, em hipótese alguma, de ter acesso se do céu não descer. Por isso, o próprio João Batista, quando fala aos seus discípulos, no capítulo 3, já lá no verso 17, ele diz, ninguém pode receber do céu se do céu não descer. Ele fala isso de maneira clara. Observem, ele diz assim, o homem não pode receber coisa alguma do céu se do céu não lhe for dado. Mas parece que o homem, às vezes, por questões
íntimas, alguns gostam de orar no monte, outros gostam de interpretar de um jeito, de outro jeito. Parece que há uma coisa latente dentro do ser humano, e alguns acham que aqui é melhor, ali é melhor, alguns acham que isso é o caminho certo, essa é a interpretação correta. Nicodemos, ele chegou diante de Jesus à noite, com todas essas inquietações dentro do coração, e ele então pergunta: olha, eu sei que tu és vindo da parte de Deus. Eu tenho compreensão, eu estudei a lei, eu conheço a lei de Moisés, eu sei todos os quesitos e requisitos da palavra. Então eu tenho compreensão clara que ninguém pode falar como tu fala, fazer o que tu faz, se tu não vir da parte de Deus. Porém, eu ainda tenho algumas questões a resolver dentro da minha maneira de ser e de pensar. E aí começa o diálogo extraordinário, né? Lá, a partir do verso de número 15, onde Jesus diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Paulo, aos Coríntios, ele afirma categoricamente: o homem natural, ele não consegue compreender as coisas do Espírito. O homem natural, ele só compreende as coisas naturalmente. E eu então entendo claramente a grande, vamos dizer assim, o grande enredo de toda a questão de Nicodemos, embora doutor da lei, religioso, conhecedor, alguém estudioso da palavra, alguém que guardava a lei no máximo, tanto que lhe era atribuído mestre ou doutor da lei. Mas faltava a ele uma coisa: a pneumo. A palavra de Deus, ela apresenta, e a teologia explica, que o Espírito Santo é que faz com que a pessoa receba uma outra condição, um outro sentimento. E então, no texto-chave, no verso de número 16, é apresentado para todos nós uma coisa extraordinária no começo do texto: porque Deus amou o mundo. Meus amigos e meus irmãos, eu nessa manhã, aonde eu observo com muito carinho, e até sentindo falta de alguns irmãos, eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus apresenta nesse texto 3 coisas que eu e você jamais teríamos, e alguns ainda não têm, que sem elas nós nunca compreenderemos o que Deus está falando através da sua palavra. E nós, conforme o comentário de Russell Shedd, muitas vezes podemos conhecer a palavra, conhecer os textos, conhecer a teologia e entender muito bem o métier da igreja, mas do céu não nos é dado o entendimento de absolutamente nada. E às vezes nós, como homens natural, queremos viver a nossa fé e viver a nossa vida cristã, mas a orientação espiritual, ela só vem de um jeito: quando nós somos atingidos pelo Deus imortal, um Deus que não tem meio, não tem começo e não tem fim, um Deus que não é transitório, um Deus que não muda, ele não altera o seu humor, o seu gênio, a sua vontade. Ele não é um Deus que muda de banco, muda de lugar e muda de versão. Ele é um Deus único, um Deus que era, é e será para todo sempre. E eu e você, se não compreendermos esse Deus, jamais seremos atingidos pelo seu amor. E o seu amor, ele exerce essa mesma função. João, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 8, ele diz: quem não ama, não conhece a Deus, porque a essência de Deus se manifesta através do amor. Então, esse texto apresenta Deus como o eterno, como sustentador, como criador, como o grande arquiteto de tudo, desta igreja, do culto, de ontem à noite, da minha vida, da tua vida, dessa ceia, do que vai acontecer ontem, do que já aconteceu amanhã. E nós, no trocadilho, podemos entender que para Deus não há tempo. Deus é atemporal. Para Deus, o que foi, será, e o que será, já foi. Ele é Deus. E eu nunca e jamais compreenderei as coisas de Deus se Deus não me revelar. E muitas vezes eu quero entender o que será
e não consegui entender o que já foi, porque Deus ainda não me revelou. E eu então preciso entender o que a palavra de Deus me diz. Quando Deus me amou do céu, Ele me olhou, Ele olhou o irmão, a irmã, Ele olhou esta igreja, Ele olhou esta cidade, Ele olhou este bairro, Ele olhou aquelas crianças e Ele amou. E o amor de Deus é incondicional. Não é igual o nosso, que hoje amamos e amanhã já não tanto. E depois até passamos a não gostar mais. O amor de Deus derramado à sua igreja é um amor que não muda, que não passa. As igrejas precisam entender esse amor, irmãos. O amor de irmão, incondicional. Não quando agrada, nem quando satisfaz. Mas o amor que é derramado de Deus, incondicional, ilimitado. Não tem tamanho, não tem começo, não tem fim. Mas parece que nós, como seres humanos, entendemos mais o amor limitado que é do homem, o amor transitório que é do homem, o amor condicional que é do homem. Aquilo que eu gosto, eu amo, aquilo que eu concordo, eu aceito. Mas Deus não nos amou assim. Ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Passa a terceira pessoa. Que Nicodemos, nesse diálogo, entendia claramente que Deus enviaria alguém, um grande profeta. E Deus aqui nesse texto explica, e aqui depois do diálogo com Nicodemos, Deus então apresenta e diz, aqui, Deus amou o mundo de tal maneira. Deus, o eterno, o que sustenta, o que vai manter eu e você. Como o texto lido no início pela irmã do louvor, o Deus que jorra dentro de mim e de você a fonte da água da vida, que vai jorrar eternamente. Esse Deus, Ele nos amou incondicionalmente. Não amou para que nós fôssemos nada com esforço próprio. Nada que nós pudéssemos fazer, nós receberíamos. Por quê? Porque se do céu não descesse isso para nós, nós jamais teríamos. E Deus então concede o seu Filho. E passa então a dar ao homem a condição que vem a seguir. Porque ele diz, e aqui vem o primeiro sujeito. Ali diz claramente, para que todo aquele, e esse todo eu gostaria que você transformasse para você. E botasse na primeira pessoa, para que eu, se crendo. Mas crendo no quê? Nas Escrituras? Crendo no quê? Na palavra? Ou eu crendo na palavra, a ponto que o sacrifício, Jesus, foi a maneira e o jeito que o amor de Deus me atingiu, e agora então eu, nascido dessa nova natureza, eu agora compreendo as coisas espirituais, e não mais sou alguém conhecedor da palavra, mas transitório, limitado, mas eu agora, dentro do amor de Deus, eu passo a amar como Deus amou. Eu passo a ver como Deus vê, e eu passo a sentir como Deus sente. Porque a imortalidade está dentro de mim. Porque agora, o amor de Deus derramado na cruz, Ele me atingiu. E eu então, pelo pneumo, pelo Espírito, pelo vento, que Nicodemos não entendeu, e Cristo trabalha isso com Nicodemos de maneira clara. Quando ele diz, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires de te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido de Deus. Meus irmãos, o que Nicodemos tinha dificuldade de entender é que Nicodemos, em tudo, ele queria, com a sua visão,
humana, e por isso Shedd diz, muitas vezes as pessoas atingidas pelo conceito da fé, eles querem entender e ver as coisas conforme o homem natural, materializando tudo. Então querem compreender, querem entender, querem discernir e querem saber. Mas o que é nascido de Deus não sabe nem para onde vem, nem para onde vai. Mas o que ele sabe é que no seu coração existe uma coisa extraordinária que dá a ele contentamento, visão e entendimento espiritual. E ele, por esse entendimento, ele consegue então pegar a imortalidade de Deus, porque ela está habitada dentro dele. E ele consegue amar de um jeito que o material não ama. Então não é transitório, não é limitado. Um irmão, ele é irmão por toda a vida. Uma igreja, ela é unida no todo, não por partes, não por entendimentos, nem por a própria Escritura, seja ela da lei ou do Evangelho. Porque se formos observar o Evangelho, Cristo deu um mandamento e uma lei. E o mandamento dele está expresso nesse texto. Amarás. É a única maneira que nós podemos até dizer para o mundo que somos verdadeiramente dele, se nos amarmos realmente. E como mandamento ou lei, ele nos apresenta, carrega a carga. Mas parece que a carga, às vezes, é tão complicada, porque eu, como homem natural, eu não vejo, eu não tenho essa visão, eu não tenho esse entendimento. Eu li nas Escrituras, eu vi na palavra, essa igreja, aquela igreja, esse texto, aquele texto. Talvez até o contexto. E pelo contexto eu esqueço que eu fui atingido pela imortalidade de Deus e o Espírito Santo me deu esse entendimento, me fez uma nova criatura. E essa nova criatura, então, ela não vê as coisas materialmente, mas ela vê além. Então, o meu coração é diferente, a minha liturgia é diferente, o meu credo é diferente. Ezequiel nos apresenta isso. Lá no capítulo 36, a partir do verso 25, ele diz: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e as observeis. Deus estabelece com o seu povo de sempre, da lei e do Evangelho, que a nossa maneira de sermos crentes e viver o Evangelho, irmãos, é concentrado não na materialidade do homem que precisa crer, na materialidade do homem que precisa entender, mas na imortalidade de Deus, através do seu Espírito, que nos dá um amor incondicional e o acesso ao Pai irrestrito. Por isso Deus não colocou limites. Por isso Deus não colocou uma outra regra, mas Ele derramou o seu amor. Mas eu agora, inundado por esse amor, com a consciência dada pelo próprio Espírito, eu não sou mais um irmão de igreja qualquer, que anda por qualquer maneira, mas eu, movido pelo mesmo amor, porque se eu não amar, eu não conheço a Deus. E esse amor, ele não é condicional, limitado, transitório, ele é ilimitado. Então, quando eu vou participar da ceia, eu estou alimentando não o meu eu material, mas eu estou dizendo para o meu eu material que eu a reconheci e aceitei, não como Nicodemos, mas com aquele que foi atingido pelo Espírito. E eu, então, numa consciência plena, sei que neste pão e neste suco, eu e você somos um em Deus. E o amor de Deus sacrificial foi completo para fazer essa obra. E tudo aquilo que eu penso, entendo, e muitas vezes com bastante base, isso para mim é insignificante, porque eu não ando nem por aquilo que eu creio, nem por aquilo que eu vejo, mas eu ando por aquilo que Deus derramou no meu coração. Então eu sei de uma coisa que só quem tem o Espírito sabe. Eu e você somos um, e não temos limite, porque Deus é ilimitado. E Ele colocou isso no nosso coração. Então, o que eu tenho não é meu, a família não é minha, a igreja não é minha,
a liderança não é minha, a regra não é minha, o estatuto não é meu, mas eu sou de Deus, porque Deus, quando Cristo ora, Ele não diz, Pai, aceita o nosso sistema, aceita o nosso jeito, mas Ele diz, venha a nós, porque do céu tem que descer o Rei da minha fé, o Rei do meu credo, o Rei de toda a liturgia, seja batista ou seja quem for. Porque se do céu não descer, não passa de uma coisa natural, humana, transitória e limitada. Quando nós entendemos isso, nós vamos além de tudo e nós compreendemos verdadeiramente que a materialidade, ela nos afasta da espiritualidade. E nós, muitas vezes, somos apegados a tantas coisas, apegados a tantas maneiras de crer e de entender a palavra de Deus. Mas o que o texto nos apresenta de maneira muito clara é que Deus, o seu amor e o seu Filho fizeram de nós uma nova criatura. E pelo seu Filho, e pelo amor, e pelo próprio Deus, nós compreendemos as coisas de Deus. E sem isso, nós não conseguimos entender as coisas que Deus tem para cada um de nós. Por isso, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, no seu capítulo de número 4, ele diz o seguinte: aliás, Romanos 8,14, desculpa, irmãos. Romanos 8,14, ele diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. É verdade. Conversando com o irmão no início do culto, nós vimos uma comoção mundial por esse moço lá nos Estados Unidos. Eu não o conheci. Nós temos um irmão aqui que o seguia, eu não o seguia. Mas, irmãos, quando nós entendemos que Deus não perdeu o controle de absolutamente nada e nem perderá, e como já ouvi e tenho um carinho muito grande por essa geração que está lá embaixo, irmãos, o nosso Deus, Ele continua sendo Deus, e tudo está embaixo da sua própria mão. Então, não é que Deus está um pouco desleixado, mas é porque o homem está um pouco mais materializado e as igrejas estão trabalhando as coisas de maneira completamente humana, terrena, limitada. Então, igrejas se distanciam de igrejas, irmãos se distanciam de irmãos, membros se distanciam do corpo. Mas não é porque Deus deixou a sua grandeza e a sua majestade, Ele continua amando o mundo, e Ele continua amando e continua dando o seu Filho, que já foi e já fez o sacrifício, porque o que foi ontem será amanhã. Mas talvez eu não entendi e ainda estou vivendo de uma maneira como vivia ontem, e eu talvez hoje não consiga entender o que vai acontecer amanhã. E por não acontecer, eu me desgosto, me entristeço, e eu então saio da presença, e muitas vezes eu não amo, muitas vezes o amor de Deus não se revela no meu coração, muitas vezes a obra não me chama e eu não sinto a necessidade da obra, do evangelho, da pregação. Mas quando do céu nós tivermos esse entendimento, nós podemos então entender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas o único objetivo é para que nós tenhamos vida eterna. E eu então não posso esquecer Nicodemos, um grande sábio, um grande conhecedor, guardador exímio da lei, mas faltava para ele uma coisa:
faltava para ele um detalhe muito importante e necessário, fundamental, aonde cada um de nós, ao tê-lo, assim como ele, Nicodemos, teria a vida eterna. Porque o Espírito eu não compreendo, eu não entendo. O Espírito eu não sei quando que ele chega, eu não sei quando que ele sai, eu não sei qual é a igreja, embora eu confesso para vocês, nós batistas mais antigos, como é o meu caso, eu lembro que há algumas denominações que dizem que nós temos o Espírito Santo. E nós falamos de um jeito, falamos de outro jeito. Outros dizem-se, então, de uma linha teológica melhor ou pior. Então, alguns dizem aqui. Outros dizem, olha, vem para cá. Outros dizem, não, vai para lá. Olha, naquele monte lá acontecem coisas, né? Uma certa vez aconteceu em Criciúma uma onda, né? Nos montes acendia graveto, aparecia vulto, né? Aconteceu muito isso aí. Foi uma onda. Aonde está o texto? Aonde está o Espírito? Talvez nós, como Nicodemos, queiramos também materializar aquilo que não é material, aquilo que é espiritual. E quando nós cremos, nós nos colocamos diante de Deus e diz assim como Deus amou, agora o amor de Deus está derramado em mim, para que eu agora possa derramar desse amor na vida daqueles bem longe de nós, porque eu não consigo me entender com meu irmão da igreja. Eu não consigo me dar com meu irmão que frequenta o culto comigo. Aquele irmão que eu estou lá e até vou tomar ceia junto com ele, mas ele, Deus que me livre. Não. Quando o Espírito de Deus está dentro de mim, o meu amor é ilimitado, incondicional. E nós cantamos, o pessoal os irmãos do louvor deve ter cantado alguma vez aqui, né? Nós somos um, eu contigo sou um, meu irmão. Já cantaram? Nós batistas, isso antigamente cantávamos quase todo o culto. É verdade. Porque se não for assim, a igreja jamais vai entender, como Nicodemos, o que é realmente o amor de Deus derramado dentro de nós. Então eu gostaria muito, irmãos, que nessa manhã, onde nós vamos em seguida participar da ceia do Senhor, nós entendamos isso. E cabe a nós, já que tem 3 coisas imortais, ilimitadas, não transitórias, que é Deus, o amor e o Filho, que nós possamos entender que tem alguém que tem que receber essa palavra. E esse alguém é limitado, é finito, e ele não compreende as coisas espirituais, e também não adianta materializar. Não adianta olhar e procurar nas Escrituras ou na palavra, porque ele vai olhar e não vai entender, porque Deus não está, escutem muito bem isso, Deus não está completamente dentro do texto. Deus, através do texto, fala aos nossos corações. Porque se ler a Bíblia me desse compreensão da vontade de Deus, o mundo inteiro já era salvo. Perguntem para os internacionais, gideões internacionais, todo motel, todo hotel, todo quarto tem uma Bíblia deles. Se todos que lessem a palavra de Deus tivessem compreensão da palavra de Deus, o mundo era diferente. Mas eu, sabe, Márcio, penso que o mundo cada vez pior. A internet difundiu extraordinariamente bem o Evangelho, mas parece que isso está fazendo com que o mundo se torne cada vez pior. Sabe por quê, irmãos? Porque mais pessoas querem compreender Deus humanamente falando, carnalmente falando, materialmente falando. Mas Deus, nós só vamos compreender quando o Espírito Santo nos der essa nova natureza, senão nós não compreendemos. E muitas vezes eu, como Nicodemos, me debruço na lei, na palavra, nas Escrituras, pensando que ela vai me dar visão e entendimento das coisas de Deus. E eu não consigo amar. O amor de Deus não transforma a minha maneira de pensar, de ser, de amar, de agir. Então eu não consigo chorar, Sérgio. Mas Ezequiel diz, vou te dar um coração novo, não de pedra, mas um coração de carne. Quando ele fala, meus irmãos, um coração de carne, ele diz, um coração sensível.
Um coração em que não pode, meu irmão, em hipótese alguma, conviver contigo, se tu não te agradar de mim, nós temos que orar e chorar diante de Deus. A igreja hoje em dia é muito boa para festa, meus irmãos, para comemoração. Mas a igreja precisava chorar mais, se derramar mais, para que Deus pegue esse coração de pedra, muitas vezes, e transforme em um coração sensível, ávido por esse amor, ávido pela imortalidade que só o Espírito Santo dá. Então, são igrejas que não compreenderam o amor de Deus, assim como Nicodemos. É uma igreja que não cumpre a palavra que Deus traz através do texto. Porque Deus fala de muitas maneiras. Hebreus capítulo 1, Deus falou através dos profetas, através dos reis, dos juízes, mas aprove a Deus, nos últimos tempos, falar através de seu Filho. E o Filho pediu que se eu e você quisesse andar e estar com Ele, precisaríamos primeiramente negar a nós mesmos. Nicodemos queria entender a obra de Deus como um homem natural. Meu amigo e meu irmão, eu quero que nós hoje não vamos nos alongar, mas eu queria que você nessa manhã refletisse sobre isso. Você tem tentado e buscado compreender com aqueles olhos que só quem tem o Espírito tem? Você consegue amar o irmão incondicionalmente? Ah, irmãos, amar filho, esposo, esposa, cônjuge, isso é moleza. Mas amar o inimigo, aquele que eu não concordo, que eu não gosto, aquele que pensa diferente de mim, só consegue quem tem o amor incondicional. Quem tem o amor derramado na cruz, no sacrifício do Filho, que foi dado pelo amor do Pai. Baixe a sua cabeça e converse com Deus. E talvez, irmãos, você possa se apegar a muitas respostas dentro do seu coração e do seu entendimento. Mas converse com o Espírito Santo. Em João 14, 26, Cristo promete: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar com vocês o meu Espírito. Ele vai ensinar vocês. Ele vai guiar vocês. E Ele vai fazer vocês lembrar de tudo o que eu tenho dito. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Russell Shedd diz que quando Deus e o Espírito atingem o coração do homem, ele passa a controlá-lo, ele passa a guiá-lo, ele passa a dirigi-lo. Se você, por qualquer motivo, em algum momento da vida, você se assemelhou a Nicodemos, nessa manhã, tenha um tempo com Deus antes da ceia e fale: Senhor, me perdoa, e que o teu Espírito limpe as lentes dos meus olhos espirituais para que eu enxergue, para que eu veja, para que eu possa ser um instrumento do teu amor nesta igreja, neste bairro, nesta cidade. Mas um amor ilimitado, incondicional, um amor que exigiu uma morte, um sacrifício. E eu estou disposto a morrer na minha vontade, no meu sentimento, naquilo que me aprenda, aquilo que me amarra, aquilo que me segura. E eu estou disposto a morrer para que o teu amor, através da minha vida, se manifeste na vida dos meus irmãos, da minha família, dos meus amigos, dos meus vizinhos. Ore.
E se o Espírito Santo, eu não vou convidar você a se levantar, a se manifestar, mas eu vou pedir para que você tenha essa conversa. E olha, irmãos, que maravilha. A própria carta de 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo e nos perdoa de toda injustiça. Deus pode fazer um momento novo agora. O Espírito Santo pode abrir os teus olhos nesse momento. E tu pode começar a olhar aquele irmão com os olhos que Deus te deu espirituais. Tu pode olhar esta igreja com os olhos que Deus te dá. Mas não olhe com o teu. Não sinta com o teu coração. Porque Deus amou você de tal maneira que deu seu próprio Filho para que você, crendo, tenha vida eterna. E Ele quer que você ame o seu irmão, a sua igreja, a sua obra, na mesma intensidade. Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã, pela Tua palavra. E Senhor, eu sei, Pai, que se dependesse de mim, da minha capacidade, nada se faria. Eu sou pequeno, limitado, mas eu creio, Pai, no poder da Tua palavra, na orientação do Teu Espírito. E por isso, Pai, eu te peço em nome de Cristo que a Tua palavra, a hora proferida, possa encontrar um ouvido, um coração e uma mente, e que o Teu Espírito possa hoje, Pai, fazer morada nos corações e nas mentes de tal maneira, assim como Nicodemos ouviu que o vento, que não se sabe para onde vem nem para onde vai, mas se sente o seu efeito, que o Teu Espírito, Pai, que não sabemos de onde vem, a não ser que venha do céu, enviado pelo Senhor, mas que quando nos atinge, nós sentimos a brisa, nós sentimos o frescor, nós sentimos a orientação e nós, ó Pai, passamos a viver uma novidade de visão, de entendimento, de compreensão da Tua vontade, e a nossa é sacrificada, abandonada. Por isso, Pai, eu peço que o Teu Espírito fale à Tua igreja nesta manhã, e que através disso o Teu nome cada vez mais possa ser honrado e glorificado. É o meu pedido e eu te peço em nome de Cristo.